Seria inútil. O bisão e sua microbiota evoluíram juntos. Os dois foram selecionados. O bisão precisa ser grande, peludo e forte, mas também deve ter um processo de digestão eficiente para conseguir o apoio da seleção natural. Precisa ser microbiano o suficiente. A combinação do hospedeiro, o bisão, o peixe, o inseto ou o ser humano, e seus micróbios é conhecida como holobionte. Essa codependência e essa inevitabilidade evolutiva levaram Eugene e Ilana Rosenberg, da Universidade de Tel Aviv, em Israel, a proporem outro nível de ação da seleção natural. Os holobiontes, assim como indivíduos e grupos, também são escolhidos por seus méritos reprodutivos. Como nenhum animal consegue viver de forma independente de sua microbiota, e nenhuma microbiota sem seu hospedeiro, selecionar apenas um deles seria impossível. Portanto, a seleção natural age sobre ambos, escolhendo as combinações mais fortes, adequadas e aptas a sobreviverem e se reproduzirem. Em última análise, como Dawkins deixa claro, é sobre os genes que a seleção atua, sejam animais ou microbianos. Assim, a ideia dos Rosenbergs ficou conhecida como teoria hologenômica, a seleção atua sobre o genoma do hospedeiro combinado ao do microbioma. O fato é que o sistema imunológico humano não evoluiu de forma isolada. Nunca se tratou de um conjunto estéril de nodos, tubos e células itinerantes, à espera do ataque de um inimigo desconhecido. Pelo contrário, ele cresceu com micróbios de todos os tipos, tanto os que nos deixam claramente doentes quanto os que nos mantêm saudáveis. Devido a essa associação milenar, o sistema imunológico conta com a presença de micro-organismos. Quando eles não estão lá, o equilíbrio desaparece. É como se você tivesse aprendido a dirigir com o freio de mão permanentemente puxado. Depois de ter dominado a pressão exata que deve aplicar ao acelerador para vencer o freio e fazer o carro andar, de repente vem alguém, após décadas de direção segura, e solta o freio, fazendo com que sua direção fique louca e descontrolada enquanto você luta para seguir em frente. É claro que mesmo as pessoas menos saudáveis não estão totalmente livres de microbiota, de modo que não podemos prever ao certo a confusão que o sistema imunológico poderia causar em sua ausência. Na história da humanidade, apenas uma pessoa viveu sem microbiota, ou quase. Para isso, esse menino passou a vida numa bolha em um hospital de Houston. Conhecido pela mídia como o menino da bolha, David Vetter sofria de imunodeficiência combinada severa, SID, o que significava que ele era completamente incapaz de se defender de patógenos. Os pais de David haviam perdido o primeiro filho devido a essa doença, que é hereditária, mas os médicos confiavam que a cura logo seria encontrada, de modo que a mãe de David resolveu levar sua gravidez adiante. David nasceu em 1971 de cesariana, numa bolha de plástico esterilizada. Era manuseado com luvas plásticas e alimentado com fórmula infantil esterilizada. Jamais conheceu o cheiro da pele da mãe ou o toque da mão do pai. Nunca brincou com outra criança sem uma proteção de plástico, impedindo o compartilhamento de brinquedos e risadas. Para tirar David da bolha, seria necessário um transplante da medula de sua irmã. Havia a esperança de que isso pudesse ativar seu sistema imunológico e libertá-lo da doença. Mas sua irmã não era compatível e David não teve escolha senão permanecer em sua bolha pelo resto da vida. Apesar da doença devastadora, David levou a vida em relativa saúde e nunca esteve doente até sua morte aos 12 anos. O intrigante é que, apesar de ter uma memória espacial ruim, ele era hipersensível à passagem do tempo, talvez porque seu cérebro não precisasse se orientar no espaço, apenas no tempo. Durante seu isolamento, muitos estudos da saúde física e mental de David foram realizados, mas os benefícios de uma microbiota saudável ainda não eram conhecidos. Pensava-se que seu papel se limitasse à sua participação na síntese de vitaminas, e o impacto de estar livre de germes nunca foi investigado. No final, na ausência de um doador compatível, decidiu-se que David deveria receber um transplante de medula óssea da irmã, apesar dos riscos. Um mês após a cirurgia, ele morreu de linfoma, um tipo de câncer no sistema imunológico. O câncer foi provocado pelo vírus de Epstein-Barr, que estava escondido na medula da irmã, e sem que os médicos percebessem, foi transferido para David. Apesar de todos os esforços para manter David livre de germes, desde o nascimento seu intestino já havia sido colonizado por cada vez mais espécies de bactérias. Os médicos sabiam disso e periodicamente faziam cultura dos micróbios nas fezes de David, mas a colônia simples que ele havia adquirido não parecia estar provocando qualquer dano. Se o menino estivesse mesmo livre de germes, o legista em sua autópsia teria encontrado um sistema digestivo muito desproporcional. A primeira porção do intestino grosso que tem o tamanho de uma bola de tênis, o seco, ao qual o apêndice está ligado, poderia estar do tamanho de uma bola de futebol. A superfície dobrada do intestino delgado provavelmente teria uma área bem menor que a normal, sendo suprida por menos vasos sanguíneos. No entanto, o sistema digestivo de David era como o de qualquer outra criança. Essas diferenças gastrointestinais são típicas de animais livres de germes, embora não esteja claro por quê. Uma pesquisadora me contou que, na primeira vez em que dissecou um camundongo livre de germes, ficou horrorizada com o tamanho do seco, que ocupava quase todo o abdômen. Mais tarde ela descobriu que todos os camundongos livres de germes têm um seco superdimensionado. Seu sistema imunológico também é muito diferente do de animais normais, é como se nunca tivesse amadurecido após o nascimento. O intestino delgado de mamíferos colonizados, inclusive os seres humanos, normalmente é salpicado de aglomerados de células chamados placas de Peyer, que agem como postos de patrulha de fronteira. Em cada placa há uma fileira de minicentros de controle, para onde são levadas as partículas não eu que estejam passando por ali. Elas então são entrevistadas por células imunológicas sob suas intenções. As que são suspeitas desencadeiam uma caçada a outras partículas similares dentro do intestino e, ocasionalmente, no resto do corpo. Em animais livres de germes, porém, há poucos postos de controle. Eles ficam muito espaçados e os guardas são mal treinados e lentos na hora de alertar seus colegas de que houve uma violação da fronteira. Com um sistema imunológico assim, as perspectivas de um animal livre de germes fora da segurança de sua bolha de isolamento não são boas. De fato, quando libertados do casulo, os animais livres de germes logo se tornam presa de alguma infecção e morrem. Dessa forma, fica claro que a microbiota tem uma grande influência sobre o desenvolvimento do sistema imunológico, e isso tem um efeito poderoso sobre sua capacidade de combater doenças. Quando infectados com bactérias do gênero Shigella, que causa diarreia grave em seres humanos, porquinhos da Índia normais não são afetados, mas os livres de germes invariavelmente morrem. Mesmo acrescentar apenas uma espécie da microbiota normal aos porquinhos da Índia já é suficiente para protegê-los dos efeitos fatais da Shigella. Mas esse efeito não se verifica só em animais sem germes. Antibióticos que alteram o equilíbrio normal da microbiota dos animais também levam a mais infecções. Se inserirmos o vírus da gripe na narina de camundongos tratados com antibióticos, eles não serão capazes de combatê-lo e acabarão ficando doentes, enquanto aqueles que não estão tomando antibióticos não adoecem.
As células imunológicas e os anticorpos, que marcam os patógenos que devem ser destruídos, não são produzidos em número suficiente para impedir que a infecção se espalhe e chegue a seus pulmões. Parece paradoxal, afinal os antibióticos existem para tratar infecções, não causá-las. No entanto, apesar de um tratamento com antibióticos poder curar uma infecção, pode também nos deixar expostos a outras. A explicação óbvia é que, sem os micróbios protetores, o corpo fica sujeito ao ataque de seus colegas patogênicos. Mas os antibióticos raramente reduzem o número total de micróbios protetores presentes. Em vez disso, há uma alteração na composição das diferentes espécies. Parece que a verdadeira mudança é no modo como o sistema imunológico se comporta de acordo com quais membros da microbiota estejam presentes. A primeira linha de defesa do intestino é uma grossa camada de muco. Perto das células da mucosa intestinal, o muco está livre de micróbios, mas muitos membros de sua flora moram em sua camada mais externa. O tratamento com o antibiótico metronidazol, por exemplo, mata apenas as bactérias anaeróbicas, aquelas que vivem sem oxigênio. Essa mudança na composição da microbiota altera o comportamento do sistema imunológico, interferindo diretamente em nossos genes humanos e reduzindo a produção de mucina, proteína necessária à formação da camada de muco. Com uma camada de proteção mais fina, micróbios de todos os tipos têm acesso mais fácil à mucosa intestinal. Se eles, ou seus componentes químicos, conseguem chegar à corrente sanguínea do outro lado, o sistema imunológico é mobilizado. Você pode estar se perguntando, se os antibióticos mudaram o funcionamento do sistema imunológico, será que não ficaríamos ainda mais doentes ao tomá-los? Em um estudo com 85 mil pacientes, os que tomavam antibióticos de longo prazo para o tratamento de acne tinham 2 vezes mais chances de contrair resfriados e outras infecções do trato respiratório superior do que pacientes de acne que não tomavam antibióticos. Outro estudo com estudantes universitários descobriu que tomar antibióticos quadruplicava o risco de pegar um resfriado. Mas e o efeito dos antibióticos sobre as alergias? Em 2013, uma equipe de cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, fez a mesma pergunta. Eles tomaram como base um extenso projeto de pesquisa conhecido como Crianças dos anos 90, que coletou uma enorme quantidade de informações de saúde e sociais de crianças nascidas de 14 mil mulheres que engravidaram no início dos anos 1990. Os dados incluíram registros sobre o uso de antibióticos na infância. Descobriu-se que aqueles que receberam antibióticos antes dos 2 anos, com a surpreendente porcentagem de 74%, tiveram em média 2 vezes mais chances de desenvolver asma ao chegarem aos 8 anos. Quanto mais tratamentos com antibióticos as crianças receberam, maiores foram as chances de desenvolverem asma, irritações na pele e febre do feno. Mas correlação nem sempre significa causa. O pesquisador-chefe do estudo dos antibióticos já havia descoberto, 4 anos antes, que quanto mais tempo as crianças passavam na frente da televisão, maiores eram as suas chances de desenvolver asma. Claro que, apesar da semelhança dos resultados com o estudo dos antibióticos, ninguém realmente acreditou que ver televisão pudesse desencadear uma disfunção imunológica nos pulmões. Na verdade, o número de horas diante da TV estava sendo usado como um reflexo da quantidade de exercícios que a criança praticava. Mas o argumento continua válido. Como podemos nos certificar de que a quantidade de antibióticos que uma criança recebeu não é também um reflexo de alguma outra coisa? Por exemplo, do grau de superproteção dos pais, ou, o que seria mais pertinente, da possibilidade de que os antibióticos tenham sido ministrados para tratar sintomas prematuros da asma para início de conversa. Mas os pesquisadores recalcularam as probabilidades levando em conta esse dado, dessa vez excluindo qualquer criança que tivesse apresentado respiração ofegante antes dos 18 meses, e a correlação se manteve forte. Claro que o objetivo de qualquer tratamento com antibióticos é livrar o corpo de alguma infecção, de modo que a hipótese higiênica se sustenta à luz do vínculo entre antibióticos e alergias. Mas o paradoxo continua, porque o sistema imunológico iria atacar alergênicos inofensivos, e não a ameaça aparentemente mais alarmante dos micróbios presentes no corpo? E se o aumento nas alergias estivesse mesmo ligado à queda nas infecções, por que as pessoas que tiveram menos infecções não são as que têm mais alergias? Em 1998, a professora Agnes Wold, da Universidade de Gothenburg, na Suécia, foi a primeira a oferecer uma alternativa à hipótese higiênica. As pesquisas sobre a importância da microbiota estavam começando a ganhar força, e a ausência de correlação entre infecções e alergia havia começado a pôr em xeque a ideia de Strachan. Além da correlação entre o uso de antibióticos e alergias, havia uma associação mais direta. A pesquisadora Ingegerd de Adlerbert, que era colega de Wold, já havia comparado os micro-organismos de bebês nascidos em hospitais da Suécia e do Paquistão. Os bebês nascidos na Suécia, onde a prevalência de alergias é alta, tinham uma diversidade de bactérias bem menor que os bebês nascidos no Paquistão, especialmente de um grupo chamado Enterobacterias. Claro que o nível de higiene da Suécia excedia em muito do Paquistão, mas aqueles bebês não estavam ficando doentes, não sofriam de infecções. Eles apenas estavam sendo colonizados por uma maior diversidade de micróbios, sobretudo desse grupo de bactérias encontradas no ambiente em geral e no intestino adulto, portanto nas fezes da mãe.